Vou te dar um exemplo para você. A Odebrecht. A Odebrecht, que era a maior empreiteira do Brasil, dizia que ela tinha o maior... que tinha um programa de compliance super moderno. Só que, ao mesmo tempo, ela tinha um departamento de pagamento de propina. Um departamento. Vinculado ao CEO. Tudo isso fatos que foram afirmados no processo, inclusive confessados. Caraca. Independentemente das anulações que tiveram depois. Então, assim, se a direção da empresa não está comprometida com o compliance, com a honestidade, com a integridade, aí não funciona. Sim. Mas se você tiver um bom programa de compliance, e eu acho que a iniciativa de combate à corrupção tem que ser, sim, do governo, mas tem que ser também do setor privado, porque senão a coisa não evolui, entendeu? Então aí sim pode funcionar. Agora, claro que a gente poderia criar, como na Lava Jato, forças-tarefas da polícia, do Ministério Público, da Receita Federal, todas trabalhando junto, para investigar esses casos mais complexos, mais delicados. Então isso sim pode ser feito. É porque às vezes eu vejo manchetes e matérias, por exemplo, o do INSS não pareceu que, sei lá, que puniu todo mundo que estava sujo, sabe? Parece que deu uma manchete, aí primeiro a grande mídia soltou um dado, aí depois descobriram que era 3 vezes maior que o dado que soltaram inicial. Aí não sei, parece que tem uma grande vassoura que varre tudo para baixo do tapete, aí do nada acontece uma outra polêmica, aí todo mundo esquece, sabe? Esquece, né? Tem um pouco disso mesmo, e por isso fica meio... Sei lá, parece que ninguém tá prestando atenção nem nos pequenos, nem nos grandes casos hoje, sabe? Fica uma coisa muito, tipo, jogada e todo mundo passa um pano e... Olha, eu tô na CPI, né, do INSS, na CPMI, sou integrante. De fato, a gente vê um movimento da base do governo Lula querendo varrer para debaixo do tapete e impedir a investigação. Inclusive a blindagem do filho do presidente, né, do Lulinha, que é a suspeita de envolvimento de ter recebido valores. Mas eles podem fazer isso, tipo assim... Porque, cara, se tem uma investigação de crime, a justiça não podia ser limitada, né? Não, aí tem 2 investigações paralelas, né? Tem uma investigação que está na Polícia Federal, e o ministro que está cuidando disso no Supremo é o ministro André Mendonça, que tem feito, acho que, um grande trabalho nisso, tem tomado decisões corajosas. Mas você tem a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, lá no Congresso. Na CPMI, é um órgão colegiado, ou seja, são vários membros da comissão, uns 30 e tanto. E aí os requerimentos de provas, a gente vota. E é maioria ou minoria. Então a lógica deveria... se você foi criado para investigar, qualquer fato relevante para a investigação... desde que tenha uma justa causa, tem que ser deferido. Então, se surgiu suspeita que X e Y estão envolvidos no esquema criminoso, por exemplo, você tem declarações incriminatórias, você tem documentos apreendidos que sugerem que receberam suborno ou se apropriaram de recursos dos aposentados e dos pensionistas, você deveria investigar. Mas ali a questão política pesa também e a base do governo não quer que o fato seja investigado. Veja, vou te dar um exemplo aqui. O ex-presidente do INSS, o Lula nomeou o tal do Alessandro Stefanuto como presidente do INSS. Ele está no centro dessa roubalheira. Tá? Ele foi na CPMI convocado. Eu estava lá. Ele quase deu de dedo, Kaique, nos parlamentares. Um cidadão, desculpe assim, arrogante. Se diz, eu sou um técnico, um absurdo eu estar aqui, tal, e respondendo. Aí eu fiz perguntas a ele. Ele foi, assim, muito arrogante, não só comigo, mas com os outros também. E aí você fica, não, mas será que a gente, né, será que essa indignação dele procede mesmo? Porque, veja, na presidência dele, do INSS, promoveram descontos bilionários. A estimativa são 6 bilhões de reais descontados de aposentados e pensionistas do INSS de maneira fraudulenta. E a presidência do INSS não fez nada na gestão dele. Foi comunicado do fato. Daí passou 2 semanas, o ministro André Mendonça decretou a prisão preventiva dele. Porque surgiram provas, entre outras coisas, de que ele recebia um mensalão
Isso está em apuração ainda, tá? Mas indicativos de que ele recebia um mensalão de R$250 mil por mês por conta desse esquema criminoso. Né? Mas naquela data da audiência da comissão, a base do governo estava defendendo o Alessandro Stefanuto como se ele fosse uma vestal, né? Como se ele fosse uma pessoa íntegra. E a gente já tinha algumas informações, a gente já tinha uma inquirição mais dura em relação a ele, mais pesada, mas a gente via parte dos parlamentares ligados ao governo buscando defendê-lo, defender a gestão dele. E os tempos mostraram que, na verdade, quem estava com a razão éramos nós. Então a CPMI ou a CPI tem esse problema. Como é um órgão que está no Congresso político, nem sempre o que deveria ser feito acaba prevalecendo no voto da maioria. Na minha opinião, independentemente de cor partidária, se tem indicativo de que participou do crime, tem que ter a medida investigatória realizada. Sim. Né? Não é isso que acontece na prática, infelizmente. Que coisa, hein? É bizarro. E aí vai criando um ambiente de incerteza mesmo, né? Isso é ruim, né? Mas assim, nesse caso, pelo menos tem a investigação da Polícia Federal, paralelamente, sendo supervisionada ali pelo ministro André Mendonça, que tem feito um bom trabalho, tanto no Banco Master, que ele hoje é o ministro responsável por essa investigação, como pelo caso do INSS. Então, eu acho que as coisas têm andado bem até. Por conta disso. Tem gente até que fala, será que é uma nova Lava Jato? Eu não sei, acho que é muito cedo para falar isso, mas que são investigações que têm surpreendido os brasileiros dia a dia, isso Sim. é verdade. Mas você acha que esse caso do Banco Master, né, agora que a gente está acompanhando, inclusive saiu na Finclass agora um documentário, a gente soltou, super legal lá, que explica muito pra galera o que está acontecendo e tal, a gente deixou algumas aulas, inclusive para você não cair nessa cilada, né, de às vezes olhar um CDB ali, olhar uma renda fixa, parece muito atrativa, né? Nossa, vai 250% CDI, meu Deus, eu vou pegar. Vai cair num banco meio esquisito. Então a gente deixou bastante coisa para vocês lá, ajudar vocês com isso. Você acha que ainda tem muito pano para manga isso daí? Cada dia a gente acha um negócio. Acho que ambos, né? Na CPMI do INSS, por exemplo, não chegou, a meu ver, nos principais responsáveis. Né? Mas tem gente graúda respondendo. Veja, o ex-presidente do INSS não é uma pessoa, né, um funcionário público de alto escalão. Né? Tem o tal do Careca do INSS, está famoso. Surgiram agora essas suspeitas de que está envolvido o filho do presidente, né, o filho do Lula. Claro, tem que apurar, não vamos fazer também afirmação leviana. Tem suspeita do envolvimento do ex-ministro da Previdência, que é o Carlos Lupe. Não sei onde isso vai chegar. O que a gente tinha ali, né? E para mim que esse crime é mais vergonhoso do que o negócio da Petrobras. Porque da Petrobras roubavam uma empresa pública, patrimônio de todos nós. Aquilo era uma vergonha para quem fez aquilo. Mas aqui eles estão roubando quem? O aposentado e o pensionista, né? É o órfão, é a viúva, é o inválido, o idoso, que sabem. A gente sabe que no final do mês falta dinheiro. Eles normalmente precisam comprar medicamento, né? E os benefícios não são aquilo tudo. Aí foram tiradas essas pessoas que mais precisam, né? Explorar a vulnerabilidade deles. Isso é o auge da corrupção, né? Esse aí é uma vergonha, né? E esse dinheiro era destinado para quê? Associações e sindicatos, muitos de papel, que foram criados a pretexto de apoiar os aposentados e pensionistas, e na verdade viraram uma arapuca para tirar dinheiro deles. Muitas autorizações de descontos dos benefícios fraudados, que o pessoal nunca assinou. Como o pessoal hoje não recebe mais olerite físico, é pela internet. Como tem muita gente que não tem esse domínio digital para ficar entrando e olhando, ou às vezes até entra e olha, mas vê aquelas siglas estranhas, não sabe exatamente por que foi descontado o benefício. Então foram 6 bilhões de reais. Nossa. Atingiram milhões de pessoas. Isso para ficar pagando 250 mil reais para um cara como esse Alessandro Stefanuto,
que hoje está, a meu ver, no lugar certo, em prisão preventiva. Se conseguir lá mostrar que não é responsável, que tudo bem, seja solto. Mas se ele foi realmente um dos autores principais desse esquema criminoso, tem que pegar uma pena muito pesada, né? E aí a gente começa a consertar esse país. Tem um dado que é interessante, a Transparência Internacional. Transparência Internacional é uma organização não governamental, tem sede em Berlim, tem um site até, e ela publica anualmente o índice de percepção da corrupção, né? Tá. E aí ela pega lá 180 países, acho que hoje é 186, mas durante muito tempo foi 180 países, e faz um ranking, países mais corruptos e os menos corruptos. Tá? Se você for pegar esse índice, esse ranking da transparência, e você fizer um comparativo, Iêmen, Sudão do Sul, com um baixíssimo nível de desenvolvimento humano. Ou seja, é possível, sim. Não que o combate à corrupção seja condição suficiente para o desenvolvimento econômico. Você precisa muito mais. Você precisa ter capitalismo, competição, incentivo à inovação e tecnologia. Você precisa ter infraestrutura. Você precisa ter um governo eficiente. Não obstante, quando você tem um país que tem corrupção disseminada, esses objetivos ficam comprometidos. Você não consegue chegar lá. Você pode até olhar e saber o caminho é esse. Você tem que fazer isso, mas você não consegue aprovar essa medida por conta dos vários embaraços, porque os conflitos de interesse impedem que você tome a decisão certa. E esse é um ponto importante do governo, de um bom governo. Governar também é você ter a coragem de tomar as decisões corretas para enfrentar esses desafios. Você ter essa capacidade. Às vezes você enfrenta e não consegue. Mas pelo menos tem que decidir enfrentar. Monopólios, conflitos de interesse, protecionismo que muitas vezes impacta o desenvolvimento econômico, reservas de mercado artificial, que uma coisa é uma empresa ganhar, se projetar no mercado por sua competência e eficiência. Outra coisa é a empresa ganhar porque trapaceou. E aí realmente a coisa não dá certo. Sim. Você falou um pouco atrás que nesse caso do INSS o governo estava tentando varrer para baixo do tapete. Já teve alguma coisa que até hoje não foi resolvida porque ninguém deixou o processo ir para frente, de caso de corrupção, alguma coisa que prejudicou muita gente e até hoje não foi resolvido?